Boa noite, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho, umas pessoas entrarem nessa live e já vamos começar, tá? Buenas noches, Guilherme. Tudo bem, professor Anderson? Boa noite, Alex. Então, meu convidado já está entrando daqui a pouco. Boa noite a todos. Eu sou Roberto Mezzaniella, isso aqui é o Café Pericial. No dia de hoje a gente vai falar sobre perícia em áudio e em vídeo. É um tema super interessante. São algumas das perícias que também estão sendo muito requisitadas no âmbito pericial, e para isso eu convidei ao perito Maurício Decunto, de São Paulo, e ele é o cara, ele vai nos poder contar como é que se faz esse tipo de perícia. Ele já atuou em vários casos de repercussão aqui no Brasil, então vamos conversar com ele, tá? Só queria avisar, antes de começar, a todos aqueles que querem participar do sorteio para os 4 ingressos ao Congresso online de perícia criminal, ainda podem fazer, que ainda podem participar. Para isso, vocês têm um post aqui no meu Instagram, um post amarelo, onde vocês têm as regras para poder participar dos 4 sorteios, dos 4 ingressos. No dia 23, ou seja, no sábado, agora, depois da última live, a gente vai estar fazendo o sorteio de 4 ingressos. Aqui também, no meu perfil, no dia de hoje, a gente postou um post onde vocês vão poder acessar a descontos para quem quiser comprar ingresso para o Congresso Nacional de Perícia Criminal, que vai começar no dia 11 de julho. Continuam abertas as passantias forenses, o link de inscrição para isso está na minha bio. Na sexta-feira, a gente vai conversar com o senhor César Coronel, do Equador. Ele é o pai do subtenente César Coronel. É um caso super interessante. Para quem quiser acompanhar, já pode agendar isso, sexta-feira, 20 horas. No dia sábado, às 20 horas, também aqui no Café Pericial, a gente tem como convidada a juíza Ângela Conra. Ela é juíza trabalhista e a gente vai vai conversar um pouco de perícias e de peritos no âmbito da justiça trabalhista. E no dia domingo, a gente vai ter a doutora Janine Cruz. Ela é assembleísta da Assembleia Nacional do Equador. A gente vai estar falando com ela do caso Gabela também, que é um caso ressonante. A gente vai falar como um perito, por exemplo, tomou tanta repercussão justamente num caso, numa CPI, numa CPI que foi criada justamente para esse efeito no Equador. Então, eu vou pedir para o Maurício Decunto, se estiver online, que mande o convite. Deixa eu ver aqui. Hoje, então, vamos falar de... Maurício, ainda não está online. Maurício, se você puder enviar perícia criminal, boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar, como eu disse, com Maurício Decunto, está ali online. Boa noite, Verena, tudo bem? Como é que está o clima por ali? Calor? Tudo. Boa noite, Maurício. Tudo ótimo, é contigo. Tudo bem, e você? Obrigado mais uma vez pelo convite. Não, eu que agradeço, Maurício. Eu estava comentando aqui com as pessoas, que a gente vai falar sobre um assunto que dentro da área pericial está sendo muito requisitado, e ultimamente, principalmente no âmbito político, se falou muito de perícia em áudio e de perícia em vídeo.
tá? Então, a gente tem pautado alguns assuntos que são de interesse de todo mundo e que você vai poder nos falar hoje à noite, mas antes de tudo isso, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, para quem não te conhece, né? E depois a gente vai começar já com o nosso bate-papo aqui no Café Pericial. Ótimo. Eu sou Maurício De Conto, me formei em engenheiro pelo Mackenzie, engenharia eletrônica. Me formei no início dos anos 80. Trabalhei muitos anos com eletrônica e sempre gostei muito de gravações de voz. Sempre, desde criança. Eu ganhei um gravador cassete do meu pai quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Isso virou uma mania, uma paixão. E virou um trabalho. Virou uma pesquisa de uma vida. Depois disso, somou-se a uma série de outras ligações com o meio artístico. Eu cheguei a participar de banda, uma banda de música country, então tive muita música presente na minha vida também. Precisamos usar muitos microfones, então eu cheguei a trabalhar muitos anos com microfones, inclusive ligado à empresa Shure do Brasil e a Neumann. Eu cheguei a consertar muitos microfones na época que eu ainda estava na faculdade e depois pós-formato. Então, assim, tudo ligado a áudio com grande profundidade eu tive na minha vida. Tenho um conhecimento bastante, assim, não só geral, mas em alguns pontos específicos bastante concentrado, e comecei a atuar na área pericial como um passatempo. Eu achava a área muito interessante e comecei a investir muito nisso, e principalmente com materiais de péssima qualidade. Então, eu sou especialista em materiais de péssima qualidade. Desculpa, Maurício, te interromper, mas estão ouvindo muito baixo o teu áudio. Deixa eu colocar o microfone um pouco mais perto aqui. Melhorou ali, pessoal? O áudio dele? Vamos ver se melhora um pouco. Melhorou um pouco? Não? Vamos ver. Tá melhor assim. Tem um pessoal o colega Tito Loyola de Peru também está presente. Houve muita expectativa, Maurício, com o assunto da perícia em áudio, né? Pessoas do Peru, da Colômbia, da Argentina, muita gente interessada justamente em saber como é que funciona. Eu acredito que a gente tem que começar por essa pergunta tão básica, mas tão fundamental, que é como funciona, por exemplo, vamos começar pela perícia em áudio, né? Como é que funciona a perícia em áudio? Por exemplo, se eu tenho uma gravação, chegou uma gravação para mim e a pessoa quer, por exemplo, saber se ela tem algum tipo de alteração, como é que se inicia esse trabalho, Maurício? Bom, da mesma forma que um áudio pode ter muitos tipos de análises periciais, eu costumo sugerir, assim, como uma metáfora para os meus alunos, é como um exame de sangue. Você não chega num laboratório e manda examinar um sangue. Você fala, eu quero um exame de tal tipo. Eu quero saber o tipo sanguíneo, ou eu quero saber exame de colesterol, ou se eu quero saber isso ou aquilo. Com áudio é a mesma coisa. É comum advogados me pedirem uma perícia de áudio e eu não sei do que se trata. Porque você pode fazer dezenas de tipos de análise numa gravação de áudio. A mais simples é a transcrição, né? Depois vem uma análise se a gravação foi ou não foi adulterada. Também a questão de originalidade, ou seja, se o material se originou em tal gravador, em tal equipamento, se não houve algum tipo de problema de trânsito entre o equipamento original
e o recebimento daquele material. Uma coisa que acontece com extrema frequência no judiciário, tem-se uma gravação, só que ela é muito grande, tem-se dificuldade de colocar isso no processo e converte tudo para MP3 para ficar pequeno. E aí você mata a prova, né? Você não tem a materialidade, a originalidade do material. Isso é extremamente comum. Tanto é muito comum. Tanto é que, assim, quando alguém cita o termo cadeia de custódia, até com um pouco de sarcasmo e ironia, eu rio, porque o próprio judiciário não respeita esse ponto inicial básico, né? Raríssimos são os casos que eu vejo que materiais são preservados. Então, por exemplo, no caso para verificar se uma gravação foi editada, o melhor exercício é treino. Ou seja, você ouve muitas gravações, você pede, por exemplo, para colegas editarem para você ouvir, ou você pega gravações de terceiros que foram propositalmente editadas por bons profissionais e você treina. Eu tive a oportunidade na minha vida de ouvir muitos milhares de gravações. Então a gente acaba tendo um ouvido muito bem treinado. Então a gente usa muito análise de contexto, ou seja, a gente pega uma gravação e ouve inteira muitas e muitas vezes. É comum eu ouvir uma gravação centenas de vezes. Teve uma gravação que eu recebi na década passada, meados de, acho que 2008 ou 2009, que a gravação tinha 8 segundos e meio. Eu levei 4 meses de trabalho e ouvi algumas milhares de vezes, porque era uma gravação feita numa fita de microcassete, na metade da velocidade, de uma secretária eletrônica, e a pessoa sussurrou a mensagem. Então, eu não contei, mas 2, 3 mil vezes ter ouvido esse material, no mínimo, né? Porque o cérebro funciona muito bem quando você incorpora o material e deixa ele analisar. Nenhum software consegue fazer isso. Nada é tão poderoso como o nosso cérebro. A gente usa também alguns equipamentos e programas de computador para ajudar isso, e principalmente para poder documentar isso no laudo. Eu uso análise de espectro, análise de espectrograma, análise de forma de onda, onde a gente vê qualquer tipo de comportamento não convencional, ou seja, a gente acaba desconfiando de alguma coisa, e nessa desconfiança a gente pode conseguir identificar a presença de alguma edição. Mas que tipo de edição, por exemplo, são comuns, Maurício? Por exemplo, eu posso citar um exemplo que foi muito divulgado na mídia sobre questões de edição, que foi o caso do Joesley Batista, que gravou, na época, o presidente Michel Temer, em 2017, no início de 2017, e muito se falou que a gravação era editada. Então, o que acontece? Eu fui convidado pelo querido Ricardo Molina, de Campinas, e fizemos o trabalho juntos. E somente eu dediquei mais de 150 horas, talvez 200 horas do meu tempo, analisando essa gravação. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que a gravação ela tinha um problema no gravador. Ou seja, o gravador ele tinha um erro sistêmico, um erro eletrônico. E ele, de tempos em tempos, ele fazia um tipo de desligamento. Isso, você poderia colocar em contexto como é que aconteceu essa gravação, digamos, porque assim, muita gente que nos acompanha agora, eles não sabem, talvez o nome do ex-presidente Temer, eles conheçam, né, porque foi o presidente do Brasil, mas do Joesley Batista, eles não sabem quem é, e não sabem o contexto de onde se deu justamente essa gravação e por que teve justamente uma repercussão muito grande aqui no Brasil. Você poderia, por favor, colocar isso?
Claro, o Joesley Batista, ele era sócio com o irmão de um grande conglomerado ligado a frigoríficos, e ele tinha negócios no exterior, ou seja, conseguiu empréstimos do BNDES de grande monta. O BNDES, o banco de fomento, de financiamento social, e ele sempre precisava de algum tipo de favor, de algum tipo de acordo, de algum tipo de beneficiamento em alguma área específica ou não, e ele gravou o presidente para buscar algum tipo de prova, para buscar alguma forma. Isso ficou claro, evidente, provado que foi o Joesley, digamos, quem estava nesse momento gravando essa conversa, né? Sim, não pela gravação em si, mas pelo cenário em si, porque a gravação ela é de péssima qualidade, você não consegue jurar que é o Joesley, mas tem uma série de elementos que situam ele nesta situação, então, nesse cenário. Então, tinha a agenda marcada, tinha o motorista que levou o Joesley até o palácio, ou seja, teve-se também o evento do motorista estar ouvindo a rádio CBN no carro, né? E ele não desligou o rádio enquanto ele esperava o Joesley, que estava em reunião com o presidente. E a gente, através dessa gravação da rádio CBN, nós pudemos fazer um tipo de sincronismo entre a programação original da rádio e a gravação feita pelo Joesley para verificar questões de edição. Isso aconteceu em 2017, eu não me lembro tanto dos detalhes, mas segundo foi divulgado, o Joesley ele queria, de alguma forma, baseado em algum tipo de prova, fazer algum tipo de ameaça, talvez, ao presidente, e para conseguir algum tipo de solução, algum tipo de favor, alguma coisa de uma forma mais fácil. Agora, a gravação ela foi muito divulgada, dizendo frases que não são verídicas. Ou seja, existe uma coisa chamada pareidolia. Ou seja, você, quando olha para as nuvens, você pode encontrar uma formação de nuvens que lembram um cachorrinho, um urso, ou alguma figura conhecida. E isso é baseado numa ligação da cena que você está vendo com a sua memória, e aquilo acaba fazendo uma ligação. Então, quando você bate o olho e enxerga aquilo lá, você fala, aquilo é um cachorrinho, né? Óbvio que não é um cachorrinho, mas o fenômeno se chama pareidolia, todos nós temos, e quanto mais a gente vive, mais a gente adquire. O extremo da pareidolia começa a virar uma doença. Então, a pareidolia, como se conhece, ela é 95% visual. Há quem diga que ela é só visual. Eu recebo muitas gravações onde clientes e advogados e pessoas assim, de todos os tipos me mandam dizendo que tem alguém falando numa certa gravação e sobre tais assuntos. Podem ser ligados a questões conjugais, traição e coisas desse tipo. E às vezes eu vou ouvir a gravação e tem apenas um grande chiado, né? Então a pessoa consegue, através de uma pareidolia acústica, pegar aquele chiado e achar que aquilo tem uma explicação dentro da cabeça dele, que é alguém falando tais palavras. Tem um caso clássico
que aconteceu comigo, onde um sujeito ele instalou um gravador no banheiro da esposa dele, tinham 2 banheiros, ele colocou perto do chuveiro, e enquanto a esposa dele tomava banho, ele gravou o som do banho, e depois ele me avisou e se assegurou dizendo que ela, enquanto tomava banho, falava o nome dos amantes, né? E você ouve a gravação, não há um pingo de voz na gravação dele. Ou seja, a pessoa, ela beira ela começa a chegar próxima da esquizofrenia. Eu estudei esse assunto, fiz uma pesquisa particular durante cerca de 5 anos, para poder ter até elementos para poder explicar isso para juízes, advogados. Ou seja, existe a pareidolia visual, todo mundo já ouviu falar, e eu acrescento, existe a pareidolia acústica, além da visual, a tátil, a olfativa, né, onde você pode remeter qualquer tipo de sensação a alguma memória sua embutida. Então, por exemplo, digamos que quando criança alguém teve uma sensação horrível de uma cobra passando pelo antebraço, né? Aquela sensação de uma coisa gosmenta deslizando. Aí a pessoa, por exemplo, 30, 40, 50 anos depois, passa o mesmo braço num casaco de alguém e remete a mesma sensação de quando tinha 8 anos de idade. Então isso é uma sensação, essa ligação é uma pareidolia tátil, né? Então assim, esse ambiente é muito contaminado por achismos, ou seja, a pessoa acha que tem alguma coisa. E nós temos a obrigação de esclarecer quando existe realmente alguma coisa. Tá. Maurício, ali tem uma pergunta que eu achei interessante, o Oscar que está fazendo. Ele pergunta se existe alguma outra maneira eficaz de fazer a comparação de voz além de um espectrograma. Na verdade, assim, qualquer perícia que envolve voz, para identificar uma pessoa, tem que se ter um imenso cuidado. Primeiro, a gravação questionada, que muitas vezes é feita através de uma escuta ambiental, né, de um gravador escondido atrás de um arbusto, ou atrás de um vaso, dentro de um livro, dentro de um guarda-roupa. Em geral, a gravação é ruim. Também se tem gravações que são telefônicas, por exemplo, através de empresas de teleatendimento, caracterizado como bancos, grandes lojas, concessionárias de energia, gás, telefone, telecomunicações. Essas gravações, elas são de péssima qualidade. Eu já cheguei a analisar muitas e muitas e muitas delas. E não existe uma preocupação em ter materiais de boa qualidade. O intuito dessas gravações, basicamente, é apenas saber o que a pessoa fala. Não existe preocupação em preservar a estrutura linguística e fonética daquela voz. Então, a única coisa que pode se fazer é, primeiro, ouvir muitas vezes a gravação e utilizar de elementos da linguística e da fonologia para tentar identificar traços daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem um sotaque do sul do país, ou do norte do país, ou no caso do Brasil, o sotaque de Minas é muito característico, de Minas Gerais, o sotaque do Nordeste também é muito característico, do Pará, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Carioca, no Rio de Janeiro. Então, todas essas características que são ligadas ao regionalismo ajudam na perícia. São pontos que a gente marca, ouve-se muitas vezes, e a gente monta isso numa tabela. Paralelamente, nós também fazemos uma análise dos trejeitos da voz. Por exemplo,
Existe dentro da linguística uma parte chamada prosódia. Por exemplo, a pessoa pode falar de forma extremamente plana, sem usar graves e agudos, de uma forma monótona e cansativa, de ponto que as pessoas dormem, né? Aham. Então, esse é um tipo de voz, e tem a pessoa que fala agudo e grave, porque quando você tem diferentes climas, né, de voz, onde a frequência muda muito, né, ou a frequência muda pouco, você também tem uma característica da pessoa. A outra questão não é só na questão do som, mas é do vocabulário. Então, por exemplo, existem palavras que... por exemplo, uma fruta que pode ter um nome em São Paulo tem um nome, no Nordeste tem outra, né? Eu acho que... agora me fugiu um nome para exemplificar, mas uma fruta chamada macaxeira, acho que não lembro se é abóbora, né? Ou seja, são nomes... O aipim. O aipim também. Exatamente. Então, são alimentos que têm um nome específico numa certa região, e outra região tem outro nome. Então, você também adiciona essas questões durante o exame. Agora, vamos imaginar, por exemplo, um caso que eu recebi recentemente, onde a gravação tem 5 minutos. É uma gravação de teleatendimento de uma empresa, e tem 5 minutos. Só que o cidadão que fala, o cidadão que precisa ter sua voz analisada, tem no total 1 minuto e 10 segundos. Só que nesses 1 minuto e 10 segundos, boa parte tem contágio, tem uma contaminação de ruídos ambientais. Você ouve um vazamento dos outros atendentes. Então eu fui cortando para só manter um pedaço que tinha só a voz dele. Isso deu 25 segundos, mais ou menos. Como é que você pode, em 25 segundos, fazer uma análise que caracteriza a pessoa? Ou seja, atribuir a responsabilidade assim, ligada a um cidadão. Então, eu sempre peço, né? Eu explico para advogados, explico nas minhas aulas, eu explico para muita gente. É importante que a gravação ela seja longa, minimamente longa. Porque o que seria minimamente longa? Quanto tempo seria o ideal? Olha, eu acredito que um período de 3, 4 minutos, pelo menos, de você ter uma fala espontânea do cidadão, né, eu acho que você consegue tirar alguma característica fonológica da pessoa, seja de regionalismo, seja, você acaba tendo um vocabulário maior que é dito. Agora, por exemplo, o telemarketing costuma agir assim. Perguntam, por exemplo, o senhor é o senhor Roberto? Sim. O senhor mora na rua tal, número tal? Sim. Como é que você vai avaliar uma voz que a pessoa só diz palavras monossilábicas? Isso é extremamente eu diria que mais de 85% das gravações que eu recebo tem esse tipo de comportamento. Maurício, uma pergunta que veio agora na minha cabeça. Quais são os quesitos mais comuns que chegam para você em questão de perícia de áudio, por exemplo? O que mais o advogado pede para você ou a justiça pede para você, por exemplo? Sabe, isso é uma pergunta muito interessante, extremamente interessante. Teve um fato que aconteceu alguns anos atrás, onde uma perita do Ministério Público do Rio de Janeiro, mais um outro perito aqui de São Paulo, mais acho que um outro do Sul, trataram de um assunto e falou-se de vários parâmetros de análise acústica da voz. Um dos parâmetros foi digitado errado. O nome é jitter, J-I-T-T-E-R, jitter. E na hora de digitar, se escreveu gister. Ao invés de jitter, ficou gister, né? Eu recebi muitas vezes advogados falando: eu quero que você faça análise de gister, né? Então esse ficou o quesito
mais comum porque o advogado não sabe o que pedir. Então ele copia e cola de alguns lugares e solicita. Ele nem sabe do que se trata, mas ele pede esse tipo de coisa. Então, só para citar rapidamente, jitter e shimmer são microparâmetros da voz, né? Por exemplo, se você estudar a fundo a voz, ela tem microtremores. Esses microtremores só aparecem se a gravação for muito boa. Então, numa gravação ambiental de má qualidade, uma gravação telefônica de interceptação, você não consegue pegar esse parâmetro e usar isso como uma forma de identificar a pessoa. Apesar de que tem muita gente que usa. E não tem nenhum sentido. Né? Absolutamente nenhum sentido. Esse é o quesito que mais apareceu. Hoje aparece menos, mas aparecia muito. Tem uma pessoa ali que diz que continua aparecendo para ela. Porque o assunto perícia de voz é um assunto que pouquíssima gente conhece. A única coisa que é mais comum é o termo degravação, que para mim não tem absolutamente nenhum sentido. Eu acho que transcrição, ou transcrição forense, ou transcrição literal é algo mais fácil de entender. Degravação é um termo que foi criado, se não me falha a memória, pela polícia e ficou, esse termo ficou. Então a transcrição é o mais comum, então as pessoas pedem, elas acabam pedindo às vezes a transcrição de todo de documentos multimídia em geral, áudios e vídeos, né? E uma coisa que também é comum às vezes tem-se um grande número de gravações dentro de um telefone celular e alguém fala, eu quero saber se essas gravações que estão no telefone celular são todas íntegras. Só que às vezes você tem no gravador ou no telefone celular centenas ou milhares de gravações. Então, um pedido simples, um quesito simples como saber se as gravações são íntegras, isso vira um verdadeiro tormento, porque é comum analisar uma gravação se for editada, eu levo às vezes 1 semana, 2 semanas, dependendo do tamanho. Agora imagina alguns milhares de gravações, eu preciso pedir uns 6, 7, 8 anos para... Às vezes eu tenho que juntar uma equipe para poder fazer o trabalho. Então, são quesitos que as pessoas não têm ideia da dificuldade em fazer. Porque tudo depende de ouvir muitas vezes. Muitas vezes o exame eletrônico não resolve. No caso da perícia que foi feita no áudio entre o Temer e o Joesley, foi pedido justamente que seja verificada a integridade? Foi solicitado uma série de coisas, né? O advogado do Temer, ele queria saber, queria entender o que acontecia na gravação. Nós notamos que a gravação ela tinha cerca de 30 minutos, aproximadamente 30 minutos, só que quando nós sincronizamos a gravação com a programação da Rádio CBN, que estava sendo ouvida pelo motorista do Joesley. Então nós temos no início da gravação um programa de entrevistas da Tânia Morales, que é uma jornalista, radialista da Rádio CBN. Quando o Joesley voltou para o carro, ele voltou com o gravador ligado e ele pegou um pedaço também da programação da Rádio CBN. Então nós pudemos observar que faltava um trecho de, não me lembro agora exatamente, mas na ordem de 6 minutos, 7 minutos. Qual foi o nosso espanto? Que muita gente na mídia, que não entende do assunto, disseram que ela foi editada, disseram que foram retiradas partes que não eram importantes, só que não encontramos indício nenhum disso. O fato é, o gravador ele tinha um comportamento estranho, ele tinha um defeito. Então, a cada determinado momento, ele parava e ele voltava a funcionar. Uma coisa desse tipo. Ele interrompia e voltava a funcionar.
não importa se tinha som acontecendo, ou um som alto ou som baixo, ele tinha um comportamento errático. Era um comportamento assim... Um defeito. Um defeito, né? Eu presumo o seguinte, depois de ver as fotos do gravador no laudo da Polícia Federal, esse gravador nós não tivemos acesso. O gravador ele foi retirado da embalagem original, que lembrava um pendrive, aquilo foi aberto, e foi enrolado algum tipo de borracha, como uma fita isolante, alguma coisa assim, um material isolante qualquer, para não parecer um pendrive, né? Aí, o que acontece? Quando você tira o equipamento da embalagem, a embalagem é um tipo de gaiola, ela protege o equipamento, né? E a gravação foi feita, se não me falha a memória, em março de 2017. Março de 2017, em Brasília, faz muito calor. Então é provável que o Joesley tenha colocado esse gravador dentro de um bolso da calça, deve ter suado, alguma coisa assim. O suor deve ter atacado a eletrônica do equipamento. O suor tem muito sal, né? Aquilo conduz energia elétrica e pode criar uma infinidade de problemas eletrônicos ao equipamento. Eu fiz inúmeras simulações com outros tipos de gravadores, não sabendo exatamente qual era o equipamento, mas eu fiz assim, estudos paralelos, usando vários gravadores, na ordem de uns 6, 7, 8 gravadores diferentes. Eu abri e fotografei com microscópios, procurei as funções dos circuitos integrados dos gravadores para entender a dinâmica de funcionamento, ou seja, um estudo gigantesco, mesmo que fosse não absolutamente verídico daquele gravador específico. Mesmo porque não houve comprovação que aquele gravador que ele entregou para a Polícia Federal foi realmente o gravador que foi utilizado, porque as gravações foram entregues num CD. Era a minha outra pergunta, né? Porque assim, muito se fala da cadeia de custódia, né? E eu acho que, como em toda outra perícia, ou outras perícias, na perícia fonética ou na perícia de áudio e de imagem também, ela é importante. Nesse caso em particular, como foi essa cadeia de custódia? Onde nasce eu conheço muito pouco desse caso, assim, em profundidade, mas eu gostaria de saber, justamente, como ela nasce dentro do processo. Essa gravação, ela não tem nenhuma cadeia de custódia. Absolutamente nenhuma. Isso é mencionado em algum laudo? De uma forma muito branda, né? Muito branda. Porque, assim, quando você recebe uma gravação, uma fotografia, um vídeo, um material, um bilhete, pelo correio, sem identificação do remetente, você pode pegar aquele material e usar como prova no processo? É assim que funciona? Não deveria. Não deveria, mas isso é aceito. Então, por exemplo, essa gravação, ela caiu de paraquedas. Ela foi entregue num CD. Foram entregues 2 gravadores no formato pendrive pelo Joesley. Nenhum dos 2 gravadores continha resquícios daquela gravação. A Polícia Federal só faltou fazer uma análise quântica daqueles gravadores e chegou à conclusão que era provável, né, que fosse o gravador. Depois de 100 e tantas páginas de laudo, eles acharam que era provável. Para mim, provável não ajuda muito. Não ajuda, para nada. Então, assim, cadeia de custódia nesse caso não teve nenhuma cadeia de custódia na prática. E qual que foi a conclusão da perícia da Polícia Federal e qual foi a conclusão da perícia de vocês? Bom, nós tivemos muito pouco tempo para fazer esse estudo. Nós recebemos um aviso pela imprensa, pelo rádio, televisão. Na noite da quinta-feira, acho que foi quando foi setembro,
Deixa eu ver aqui a data. Deixa eu ver. Foi em 2017, né? 22 de maio de 2017, foi uma segunda-feira, se não me falha a memória. Nós recebemos a gravação na quinta-feira, ou seja, 4 dias antes, à noite. E era uma gravação não oficial, era uma gravação que os jornais, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, TV Globo, soltaram gravações no formato MP3, ou seja, a gravação original era Wave, e tinha outro formato. Um MP3, então o áudio ele já teve, na conversão, uma mínima perda de qualidade. Por que se faz essa conversão? Por que fazem essa conversão? Por 2 motivos. Primeiro, para ficar mais leve em bytes, para ficar mais fácil de você fazer o download, distribuir por redes sociais. Essa é uma das formas. E outra, o formato Wave é um formato mais profissional. O formato MP3 todo mundo conhece, já ouviu falar. Então, basicamente por esses 2 motivos. Agora, qualquer conversão adultera. Então, exato. E a conclusão de vocês foi qual, Maurício? Nós chegamos à conclusão, ou seja, nós começamos a estudar na quinta-feira à noite, praticamente não dormimos, ou seja, eu fiquei em São Paulo, o Molina estava em Goiás. A gente trabalhava cerca de 22 horas por dia. Eu passava coisas para ele, passava coisas para mim, eu trabalho à distância todos esses dias. Foi uma verdadeira loucura. E nós chegamos à conclusão que o material não devia ser aceito. Ou seja, o material tinha tantas irregularidades que você não poderia aceitar. Então, um dos exemplos que foram citados, inclusive, para outros jornalistas, se você tem um contrato. O contrato tem, por exemplo, 30 folhas, 30 páginas. E desaparecem, por exemplo, pedaços desse contrato. Você aceita o contrato? Claro que não. Então, essa gravação, ela tinha pedaços faltando. Então, por exemplo, eu mostrei para vários jornalistas, eu criei uma gravação de uma forma muito primária, muito rápida, e está isso no meu canal do YouTube. É só procurar por Maurício De Conto no YouTube, tem um canal, tem alguns trabalhos que eu expus à época, onde eu peguei uma frase e tirei uns pedaços. A frase muda de sentido. Então, por exemplo, se eu falo, eu matei a barata, né? Só que a frase original era, eu não matei a barata. Eu tirei a palavra não, a palavra mudou de sentido. Agora que você tocou no assunto, eu vi muito, ouvi na realidade muito isso nas interceptações telefônicas, que são uma das coisas que de vez em quando advogados ligam para o escritório perguntando sobre isso. E assim, eu li bastante que acontece isso justamente, de cortar trechos ou palavras de uma fala e armar e montar uma história com relação a isso. Como você falou, a fala original era eu não matei a barata, resulta que o que chegou, digamos, para a perícia é eu matei a barata. Então, como muda todo o contexto nesse sentido. Nas interceptações telefônicas também acontece isso bastante? Não muito, porque se qualquer pessoa normal tentar editar uma gravação comum, ela vai ver que não é fácil. Porque você tem tempos de respiração, você tem inflexões, você tem articulações da voz, que se você edita fora do lugar, você deixa uma marca. Né? Eu comparo também a uma costureira que está fazendo uma reforma de uma calça, de um vestido, de uma saia, uma camisa, e ela usa uma tesoura num lugar que vai aparecer a emenda. Ela vai usar justamente a emenda de uma mente invisível. Esse talento de editar uma gravação
Não é a maioria que tem, é a minoria. Então, somente pessoas com grande experiência em edição de gravações conseguem fazer isso de uma forma a que não apareça. E um dos recursos também muito utilizados, assim que a pessoa edita, ela empobrece a gravação, ou seja, ela transforma aquele arquivo que tem qualidade melhor numa qualidade bem ruim, justamente para que uma possível marca de edição ela seja simplesmente deixada invisível, e aí impedindo que se consiga descobrir se o material realmente foi ou não editado. Perfeito. Maurício, antes de passar a perícia de vídeo, que é uma coisa também que me interessa muito, o Oscar fez uma pergunta ali que interessante. Segundo você, qual seria o software mais eficiente para análise de voz? Se for para uma análise fonética, ou seja, você precisaria estudar, extrair um espectrograma da voz para poder entender um tipo de vogal. Por exemplo, a vogal U e a vogal I, elas são muito parecidas. A voz tem informantes. Então, por exemplo, você tem, três formantes. Por exemplo, a vogal I teria, digamos, esse é o primeiro formante, segundo formante e terceiro formante, né? Quando você pega esta gravação que tem, eventualmente, uma vogal I sendo falada, imagina a palavra birigui, tem vários Is. E se você vai no aparelho de som e tira agudos, esse formante diminui, vira U. O I vira burugu. O birigui vira burugu. Então, o espectrograma, existem muitos programas gratuitos que extraem espectrograma, né? Não posso dizer que tem uma centena, mas tem uma quantidade muito grande de programas gratuitos. O mais comum é o Praat, que é um programa gratuito feito por 2 pesquisadores europeus. É um programa que acredito que 95%, 98% de profissionais da voz usam no mundo, né? Eu trabalhei nos anos 80 para uma empresa chamada K-Elemetrics, uma empresa americana que produzia um equipamento para análise de sons, não só na área forense, mas na área médica e na área científica. Eu trabalhei muitos anos com eles e eu acabei ganhando uma licença de uso de uma suíte chamada CSL. É uma suíte que custava à época algo de 50 mil dólares, 60 mil dólares. E uso até hoje, né? Então eu me acostumei com essa suíte e gosto dela, apesar de não ser um produto tão moderno, porque a K-Elemetrics ela foi vendida para a Pentax, e apesar de você ter o desenvolvimento do programa ter continuado, ele perdeu muita propaganda, visibilidade, e é um programa caro, é um programa que deve estar hoje custando lá 2, 3, 4 mil dólares. Não é um programa fácil de comprar. Agora, o Praat você consegue fazer uma infinidade de extrações de parâmetros. Aí tem outra pergunta ali de fone forense. Maurício, temos visto grande evolução nos deepfake, principalmente de troca de faces. Agora, já tem aparecido na elaboração de voz e são muito reais. Você já tem feito estudos nessa vertente? Eu participo de um grupo bastante seleto de pesquisadores nessa área. Isso já tem alguns anos. E o problema é seríssimo. Ou seja, hoje você consegue fazer uma infinidade de gerações de informação falsa, que hoje é muito usado para entretenimento e principalmente para cutucões políticos. Agora,
você hoje tem gerações de som onde determinados softwares conseguem obter, a partir de uma gravação, a impressão digital, entre aspas, da voz. Aí você digita um texto e o software fala com uma imensa proximidade com a voz da pessoa original. Tem muitos exemplos disso na internet. E isso hoje já é uma realidade, ou seja, isso é um perigo. Agora, imagina daqui a 3, 4, 5 anos, você não vai conseguir mais destacar ou identificar se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Então, na prática, eu sugiro a não aceitar. Ou seja, não adianta você ter uma imensa experiência se o trabalho é absolutamente perfeito, né? Então, eu acredito que as provas devido a gravações, principalmente gravações questionáveis, assim, executadas em situações não muito claras, devam ser todas, assim, na totalidade, não aceitas. Perfeito, Maurício. Antes de terminar, vamos passar para as perícias em vídeo, né? E um dos quesitos que eu tenho visto bastante falam da qualidade, porque geralmente os vídeos são de câmeras de vigilância e elas são de péssima qualidade. Como eu consigo provar que esse vídeo é de baixa qualidade, que não dá para identificar uma pessoa, por exemplo? Por exemplo, Roberto, eu imagino que o seu celular tenha uma câmera de 10, 12, 15, 16, 18 megapixels. Uma câmera de vigilância convencional tem 0,3 megapixels. Ou menos. Então, você não consegue, por exemplo, identificar uma placa de um veículo se a câmera estiver mais de 2 metros, 2,5 metros do veículo. Olha, é uma situação crônica, ou seja, você imagina uma câmera que para conseguir pegar a placa, ela tem que estar a 2,5 metros, 3 metros da frente do veículo. Só que, em geral, ela está num poste a 8, Sim. 10, 12, 15 metros de distância. Você vê um borrão. Ou seja, mesmo que você use ferramentas matemáticas para isso, já fiz muitas tentativas, você não tem informação, ou seja, você não consegue juntar a informação e obter alguma coisa, né? Então, um exemplo que eu uso em aula é, por exemplo, eu te entrego, Roberto, 200 grãos de feijão para você montar em cima de uma mesa a placa de um veículo. Com 200 feijões é muito fácil, você coloca qualquer letra, você pode até escolher estilo da letra. Agora, ao invés disso, eu te dou, para montar uma placa, eu te dou 2 feijões. Como é que você vai montar uma placa com apenas 2 feijões? Ou seja, a identificação que tem 3 letras e 4 números. Então, é o que a gente tem numa câmera de vigilância de rua. Fora que nunca é limpa, né? Tem ruído elétrico no cabeamento e outros problemas. Imagem noturna, chovendo. Isso. Chovendo. Eu tenho um caso, por exemplo, onde tem uma câmera de vigilância, ela está pelo menos a 8 metros de altura, ela consegue capturar, claro, pela lente, 2 pessoas andando na rua. E a polícia, ela conseguiu, e eu não sei como, porque na realidade no processo e na perícia isso não está explicado, que essas 2 pessoas são fulano e beltrano. E eles mesmos falam, inclusive, da baixa qualidade das imagens. Por isso, era a minha pergunta. Como eu consigo, a partir de quantos frames eu posso dizer que é baixa qualidade, por exemplo? Existe um protocolo para isso aqui no Brasil, ou a gente usa protocolos internacionais de outros países? Existem alguns protocolos internacionais, mas aqui no Brasil são totalmente ignorados. Ou seja, você recebe o material e muitas vezes a gente vê num telejornal uma imagem de alguém roubando um veículo.
A câmera está, às vezes, a 200 metros do veículo, você não sabe nem que veículo é. Né? Você não consegue... às vezes você consegue identificar a cor. Você não sabe se é branco ou se é cinza claro ou se é cinza escuro. Muito menos a pessoa. Então, para você identificar hoje o rosto de uma pessoa com câmeras comuns de vigilância, você tem que estar a uma distância de 1 metro, 1,5 metro, no máximo 2 metros. Uma câmera comum de vigilância, que tem, em geral, 640 por 480 pixels. Né? Muitas câmeras ainda têm 320 por 240 pixels e tem uma qualidade da ordem de 0,03 megapixels. É ridiculamente baixa. Né? Então, o FPS... Sim, desculpa. O FPS, que é o frames por segundo, quadros por segundo, interfere menos. Agora, existe uma coisa chamada lag, ou seja, se você transformar o vídeo em imagens paradas, você vai ver que todas as imagens são borradas. Ou seja, é um borrão junto com outro borrão, e aí na produção do material, você acha que não está borrado, mas a hora que você vai pegar uma imagem, todas são borradas, porque o equipamento ele é tão mal feito, ele é tão mal projetado, que ele não consegue flagrar um quadro e você obter as informações para fazer um estudo. Né? Porque a câmera de vigilância, o nome explica, é uma câmera que substitui um vigia. É só para saber se tem alguém passando, ou se tem um veículo chegando, ou um veículo se afastando, ou se tem uma aglomeração na frente da empresa ou da casa. Para isso, substitui o vigia. Não foi feita nenhuma câmera de vigilância, foi feita para você fazer um exame forense de identificação facial. Isso a gente tem visto muito, Maurício. Assim, a maioria dos casos envolvendo identificação feita pela polícia de pessoas vem de imagens de câmera de segurança, onde assim, quem tem um olhar um pouco mais aprimorado não consegue identificar quem são as pessoas que estão passando pela frente, sem contar que elas muitas vezes estão se movimentando, muitas vezes o local, o ambiente é escuro também, então não tem como, e eu tenho visto muito isso e sinto assim um pouco de pavor, né, nesse sentido de dizer, quem está ali é fulano e fulano, e não tem você... Uma coisa que acontece com muita frequência, que eu aceito, isso eu acho bastante razoável. Às vezes você tem, por exemplo, uma câmera de vigilância que é de um prédio, onde você tem um número limitado de pessoas que frequentam aquele prédio. Então, pelo jeito de andar, pelo jeito de vestir, mesmo que a imagem não seja muito boa, você até pode falar, esse daqui parece ser o João, esse parece ser o José, esse parece ser a Maria... Porque a pessoa tem alguns traços. Agora, no meio de uma multidão, você não consegue fazer isso. Então, eu até aceito quando você tem um cenário de pessoas conhecidas. Então, você pode até depois conseguir mais fotografias ou filmagem das pessoas, até o seu jeito de vestir, ou o seu formato de caminhar, digamos assim, de caminhar, né? Às vezes você consegue, mesmo com câmeras de vigilância de qualidade ruim, você não pode garantir, mas você pode dizer isso, tem todos os traços de tal pessoa, né? Que ela chega sempre em tal horário, sempre segurando uma pasta com o braço direito ou esquerdo, usa um boné, ou seja, você coloca aquela pessoa dentro de um cenário. Dentro do cenário, mas aí seria para casos muito especiais e com pessoas, com uma frequência de pessoas muito reduzidas, né? Maurício, nosso tempo está acabando, eu te agradeço, ficam 20 segundos, então eu te agradeço de coração a tua participação. Sigam o Maurício de Cunto aqui no Instagram e no canal de YouTube, ele tem bastante material também, então eu te agradeço muito. Agradeço muito, agradeço também os comentários citados nos comentários aí por texto.